Boa noite, amados. Você que está aí na sua casa, nós aqui preparando essa live do culto da prosperidade. Amigos, familiares, compartilhasse essa live, que nós vamos falar um pouquinho em questão da prosperidade financeira. Um assunto muitas vezes meio que debatido, umas pessoas creem, outras falam que não há necessidade, mas não é bem isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nós vamos observar em vários momentos na Bíblia, Deus preocupado com a vida financeira do povo. E Deus atribuía a prosperidade financeira à obediência à sua palavra. No livro de Deuteronômio, Deus fala isso, que aquele que obedecer, ele vai ser bem sucedido, ele vai prosperar, vai ter bênção de Deus, ele vai ser feliz no campo, na cidade, aonde ele estiver, aonde ele colocar a mão, ele vai ser uma pessoa abençoada. E aí, então, eu preparei para vocês aqui algo na presença do Senhor, e nós vamos começar hoje uma série de palavras, hoje, e daqui 6 segunda-feira nós vamos tratar esse assunto ainda diante do altar, lá no livro de Provérbios. Eu quero que você já vá preparando, e depois nós vamos fazer uma oração, para que Deus nos venha dar sabedoria e entendimento da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é aquilo que eu falei na outra live, na segunda-feira passada. A verdadeira prosperidade é aquela que Deus faz sobrar na nossa vida e nós não temos necessidade. É aquela prosperidade, não é uma prosperidade que você vai ter milhões na conta bancária, mas você tem a providência, você paga as suas contas, você tem condições financeiras de sustentar o seu lar, a sua casa, a sua família. É aquilo que a palavra de Deus diz: o justo ele não mendiga, ele tem. Só que nós vamos atentar para o ensinamento da palavra de Deus. E antes de tudo, creio que você já se preparou, já chamou seus familiares, sentou aí para ouvir essa palavra, que vai ser bem rápida, mas objetiva. Vai ser uma palavra que vai trazer bastante sabedoria ao teu coração de como você viver uma vida bem sucedida na presença do Senhor. Então eu quero que você curva aí a sua cabeça, pede discernimento para Deus, ao Senhor. Não seja daquelas pessoas que dão ouvido ao que os outros falam, mas pede sabedoria e entendimento na palavra. Senhor Deus, neste momento nós te louvamos por esta noite de bênção, de vitória, em poder estar aqui na tua casa, engrandecendo, adorando e glorificando o teu santo nome. Pedindo, Deus da glória, a sabedoria que vem do alto dos céus, que o Senhor ministra, Pai amado, no nosso coração, amado Deus, a tua palavra, a verdadeira prosperidade, a prosperidade que vem da tua palavra, dos teus ensinamentos, ó Pai. Então eu peço, Deus querido, que o Senhor traga sabedoria a cada pessoa agora, no nome de Jesus, amém. Amados, você aí na sua casa, os irmãos que estão me ajudando nessa live, pode tomar o seu lugar, sentar, ficar à vontade e deixar que o Espírito de Deus fale no teu coração. E eu quero que você abra a tua Bíblia, estudando um pouco a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Provérbios 24. Eu costumo dizer que o livro de Provérbios é para quem quer vencer na vida, é para pessoas que não querem errar. Então é o livro, a Bíblia toda, com certeza, mas o livro de Provérbios, ele nos dá uns ensinamentos tremendos diante da palavra do Senhor. Lá no livro de Provérbios 24, nós vamos nos atentar para algumas coisas. E eu coloquei aqui um texto-chave. Eu coloquei aqui, olha, a importância do estudo na vida financeira. É muito importante a nossa vida financeira. E aí, querido, a Bíblia, ela sempre, em vários momentos, Jesus no Sermão da Montanha, em vários momentos, Salomão, ele fala muito em respeito disso. O salmista Davi, nós vamos ver em alguns momentos a palavra de Deus falando da prosperidade de Deus. Porque Deus não quer que o homem passe fome. Então ele fala assim, olha, que nós devemos comer do fruto do nosso trabalho. E não tem erro nenhum nós queremos ter a bênção de Deus no nosso salário, para que o nosso salário possa pagar as nossas contas, para que nós possamos ter uma vida tranquila na presença do Senhor. Então, queridos, eu coloquei a importância do estudo na vida financeira.
A Bíblia ela incentiva e ela dá um papel fundamental para que nós venhamos construir uma vida bem-sucedida. E também a palavra de Deus, ela nos ensina em questão de gestão financeira. Tem pessoas que, mesmo sendo cristão, conhecedor da palavra, eles passam sofrimentos na vida por atitudes erradas, por não ter sabedoria em Deus para construir a sua casa na rocha. Mas ele é cristão, mas ele conhece a palavra de Deus. Então eu quero que você se atente para a palavra de Deus lá no capítulo 24, nós vamos falar no versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Então eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu vou trazer a casa como se fosse a sua vida pessoal, como sendo o templo de Deus que nós somos, que se fosse a casa. Se a sua vida ela não for bem estruturada, e se você não tiver sabedoria de Deus na sua vida, você vai tomar atitudes que vai levar você a não ter uma vida bem sucedida. Se você tomar atitudes na sua vida contrário àquilo, mesmo conhecedor da palavra, muitas vezes nós fazemos coisas que não condiz com a palavra de Deus. E aí nós passamos por dificuldade. E aí então, o livro de Provérbios, que é o Salomão que escreveu, ele fala: com sabedoria edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E aí eu fui estudar um pouquinho a palavra. Que a sabedoria e o conhecimento é paralelo. Quando eu falo de sabedoria, eu falo de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, eu falo de sabedoria. Só que daí eu fui então entender um pouquinho o que é conhecimento e o que é sabedoria. Porque nós vamos ver aqui, a Bíblia fala que o sábio, ele edifica a sua casa na rocha. Olha que coisa interessante. Mas o conhecimento é bom? É, mas há uma diferença, apesar de ser palavras paralelas. O conhecimento é o ter conhecimento de alguma coisa. Por exemplo, eu sei que lá na frente tem um buraco, então eu tenho conhecimento disso. Eu tenho conhecimento que o cigarro mata, que dá câncer. Mas mesmo eu tendo conhecimento, mesmo as pessoas tendo conhecimento, elas fumam mesmo sabendo que elas vão pagar um prejuízo. Agora o sábio não. O sábio, ele desvia a sua rota disso. Ele sabe que o cigarro mata, ele não vai querer o cigarro para a vida dele. Agora, não adianta eu ter o conhecimento e não ter a sabedoria. Por isso que a palavra de Deus vem falando aqui, olha, que com sabedoria se edifica a casa. Que casa é essa? Vamos falar da nossa vida. Vamos falar da minha vida. Vamos falar da tua vida. Como que eu tenho edificado a minha vida? Como que eu tenho edificado a minha casa? Com sabedoria, ou eu tenho edificado a minha casa em qualquer lugar? Porque se a minha casa estiver edificada em qualquer lugar, mesmo conhecedora da palavra, a casa pode vir a ruínas. Quantas pessoas conhecem, mas não vivem o que a palavra de Deus fala? Elas conhecem, mas não vivem. O sábio, ele vive. O sábio, ele executa. O sábio, além desse conhecimento, ele vai fazer aquilo que se pede à palavra de Deus. Então ele continua dizendo aqui, olha, no versículo de número 4. E o conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Com conhecimento. Vamos colocar aqui, olha, eu sou uma pessoa que estuda muito. Eu sou uma pessoa que eu faço muito curso, eu entro dentro de uma empresa, então através do meu conhecimento eu vou galgar patamares mais elevados, através do conhecimento.
Então eu vou trazer coisas preciosas para a minha vida, coisas bem-sucedidas para a minha vida. E aí a palavra lá no livro de Provérbios mesmo, ele vai falar da sabedoria. No capítulo 9, ele vai falar da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, levantou a sua 7 colunas. Então no livro de Provérbios, Salomão ele vai falar 7 colunas para nós edificarmos bem a nossa casa, a nossa vida. A pessoa que é sábia, não aquela que tem conhecimento, porque eu conheço muitas pessoas que tinham conhecimento, porém morreram de overdose, teve muito dinheiro, ganharam muito, conquistaram muito, mas perderam a sua vida logo cedo. Mas a pessoa que é sábio, a Bíblia vai dizer isso, que ele vai viver uma vida longa, ele vai ter honra, porque ele tem obedecido a palavra de Deus. Então ele tem uma diferença. Lê comigo no livro de Provérbios. Então eu vou fazendo uma pergunta para você. Como que você tem construído a sua casa? Você tem construído só com conhecimento que você tem na sua profissão? Ou além do conhecimento, você tem tido sabedoria do alto para administrar a sua vida? E alicerçar essa casa numa rocha inabalável. Porque quando eu alicerço com o conhecimento e a sabedoria que vem do alto, a minha vida numa rocha inabalável, você pode ter certeza que a prosperidade de Deus ela vai vir na minha vida. A prosperidade ela vai chegar na minha vida. Olha o que diz a Bíblia através de Salomão, no 9. O banquete da sabedoria. Ele vai falar 7 pilares. Então, cada segunda-feira eu vou falar de um pilar. Cada segunda-feira eu falo de um pilar. Olha o que ele vai dizer, o banquete da sabedoria, que anda paralelo com o conhecimento. Porque para mim ter progresso na vida, eu preciso conhecer aquilo que eu faço. Vamos colocar aqui que eu vou trabalhar em culinária. Eu tenho que ter conhecimento daquele assunto. Mas com a sabedoria vai vir a prosperidade na minha vida. Qual a diferença? Olha o que diz a Bíblia. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então Salomão ele vai falar aqui, olha, então cada segunda-feira eu vou falar de uma coluna, para que a tua vida, além do conhecimento de doutor, de engenheiro, de pedreiro, de carpinteiro, você tenha a sabedoria do alto céu e a bênção de Deus venha trazer prosperidade para você. Porque quando eu tenho a sabedoria de Deus, até o meu salário eu sei gastar. Até o meu salário, eu estava lendo algo agora à tarde lá, e uma frase muito bonita, na realidade era um texto, e a pessoa que escreveu muito bem. Enquanto você estava gastando na balada, ele estava comprando um saco de cimento. E daí coloca lá casa, uma mansão que o cara construiu e o outro invejando o que ele tinha. Por quê? Porque ele teve sabedoria em tudo que veio na mão dele. Então a prosperidade, ela existe. A prosperidade, ela existe e ela parte de um ponto. Ela parte da sabedoria que vem do alto céu. Porque quando eu tenho a sabedoria de Deus, eu consigo administrar bem as minhas finanças, a minha vida pessoal. Aí eu pergunto para você, aonde você tem edificado a sua casa? Aonde nós temos edificado a nossa casa? Será que nós temos edificado a nossa casa, a nossa vida? Quando eu falo casa, eu estou falando de vida. Cada um edifica a sua casa. Tem pessoas que edificam a sua casa em qualquer lugar, mesmo conhecedor da palavra. Tem pressa de edificar e às vezes não escolhe muito bem o solo, e aí o que acontece? Vai vir a tempestade, vai vir as adversidades da vida e aquela casa vai à ruína. Jesus fala isso no livro de Mateus. Então, com sabedoria edificou a sua casa e já lavrou as 7 colunas. Então eu pergunto para você, aonde você tem construído a sua casa? Você tem construído numa rocha inabalável, num solo firme, ou você tem construído em qualquer lugar? Eu coloquei assim, ó, o conhecimento é você ter algo, é você ter conhecimento de algo, pode ser de qualquer coisa. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de cavalo de
Eu tenho conhecimento de ser professora na área que eu dou aula, de arte, história, geografia. Eu tenho conhecimento de ser doutor. Eu tenho conhecimento de ser nutricionista. Então, conhecimento é você conhecer algo que você desempenha muito bem. Agora, a pergunta que eu faço é: você tem sabedoria para administrar aquilo que Deus te colocou na mão? Porque tem pessoas que devem, mas ela perdeu no piscar de olhos. Tem pessoas que fez fortuna com 20, 30 anos de idade, perdeu em fração de segundo, morreu de overdose. Aonde está a sabedoria? Agora tem outros que no pouco ele é fiel a Deus e Deus dá sabedoria para ele e ele vai construindo a sua casa numa rocha. E aí vem a tempestade, vem as adversidades da vida, vem o desemprego, mas ele continua firme. E a casa ela não desmoronou, porque ele tem a sabedoria que vem do céu. Então, aonde você tem edificado a sua casa? Lê comigo no livro de Provérbios. E aí as pessoas falam: a prosperidade não vem de Deus. E eu pergunto: vem de onde? Se o próprio Jesus ele faz o Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, não vai faltar. Esse não faltou, o pão nosso de cada dia, é prosperidade. Porque na nossa mesa vai ter. Aquele que é fiel a Deus vai ter a prosperidade. Falei na live de ontem e repito hoje. Não é um, não é dois. Muitos irmãos aqui desta igreja, do Água Branca, já me procurou e falou: pastora, em tempo de pandemia eu estou prosperando. Em tempo de pandemia Deus tem abençoado a minha vida. Sabedoria para dar volta na dificuldade. Deus dá sabedoria. Agora lê comigo, livro de Provérbios 3, 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Olha que coisa tremenda Deus falando conosco. É árvore da vida para os que o seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Em que Salomão está falando? Da sabedoria. Da sabedoria. Então a pessoa que tem a sabedoria, ela edifica a sua casa na rocha. E ela não sai fazendo da sua vida qualquer coisa. Ela sabe tomar atitudes acertadas. Ela sabe tomar atitudes acertadas na vida dos filhos, no relacionamento, na vida conjugal, na vida familiar. Porque quando nós falamos de prosperidade, nós falamos em todas as áreas. Não adianta eu ser um homem, uma mulher bem-sucedida financeira e a minha casa está em ruína. Então Deus dá sabedoria para nós. E aí eu quero falar um pouquinho com você, querido. A Bíblia vai dizer aqui, olha, que se nós construirmos, vou falar uma coluna cada vez, cada segunda-feira eu vou falar uma coluna. A palavra de Deus vai falar de 7 colunas que Salomão descreve na sua palavra aqui no livro de Provérbios. A pessoa que tem essas 7 colunas na vida dela, ela tem longevidade, ou seja, ela tem vida longa. Ela tem vida longa, porque é isso que diz a palavra do Senhor. Que a pessoa que teme ao Senhor, ele tem vida longa, ele tem uma vida abençoada, ele tem uma vida tranquila, ele tem uma vida de prosperidade física. Ele tem honra dentro da sua casa, ele tem honra no seu trabalho. Ele é uma pessoa que ele é honrado, porque ele tem sabedoria de Deus, ele tem riquezas, ele tem paz, e ele tem prazer, ele tem alegria. Por isso que a palavra de Deus fala: bem-aventurado o varão, cujo Deus é o Senhor. Porque se esse varão ele é bem-aventurado, cujo Deus é o Senhor, então ele vai escutar a voz de Deus, ele não vai fazer o que ele quer. E aí Jesus, amados, foi o que disse lá no livro de Mateus capítulo 7, e eu quero ler com você a palavra de Deus, aonde ele fala de casa. Mas que casa é essa, pastora? Torna a repetir para você. A nossa vida diante do altar, a nossa vida, lá no livro de Mateus capítulo 7, Jesus no seu sermão aqui, ele está falando de uma casa bem edificada. Essa casa bem edificada, essa casa bem construída. Uma casa bem edificada é uma pessoa que ela tem a leitura, ela tem o conhecimento,
conhecimento da palavra. Ele pode não ser um PhD em engenharia, ele pode não ser um PhD em medicina, ele pode ser nada disso, mas ele tem um conhecimento profundo na presença de Deus. Então Deus, ele está edificando a sua casa, a sua família vai ser consolidada, seus filhos vão ser consolidados, o seu trabalho, aonde ele coloca a mão, ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Essa pessoa, ela não vai ter falta, ele vai ter para dar, ele vai ter para emprestar para o outro. Olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus. Então, olha, Jesus está ensinando como que eu vou construir uma casa na sabedoria. Isso é tremendo. Como que eu vou construir a minha vida, que eu traduzi como casa, na sabedoria do alto, na sabedoria de Deus. Então Jesus ensina aqui, eu separei os versículos, Jesus ensina como construir uma casa, 7:24. Como que nós vamos construir uma casa bem-sucedida? A minha vida bem-sucedida. Aonde eu colocar a mão, aonde eu colocar a planta do meu pé, tudo que eu fizer vai dar certo, vai prosperar. Olha o que ele diz aqui, ó, os dois alicerces. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Olha o que ele vai dizer. Escuta, e aí vem a parte importante, porque tem muitas pessoas que ela não é bem-sucedida. Tudo que ela faz, nada dá certo. Olha o que ele diz aqui, ó. Escuta as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Vamos traduzir? Sábio. Ao homem que tem a sabedoria do alto céu. As pessoas, em primeiro lugar, que ele não escuta conselho do ímpio. Pode ser o patrão, ele não escuta conselho do ímpio. Pode ser quem for, ele não escuta conselho do ímpio. Se aquele conselho não está enquadrado com a palavra de Deus, ele não escuta. Vamos falar um pouquinho de jovem. Chega para ele e fala, mas está todo mundo fazendo. Mas se ele é uma pessoa que edificou a sua casa, a sua vida na rocha, todo mundo pode estar fazendo, mas ele não, porque ele escuta a palavra e as pratica. Então ele não vai escutar um conselho que não é segundo a palavra de Deus. Essa pessoa ela vai ser bem sucedida. Essa pessoa, ele vai ser um excelente profissional. Essa pessoa, ele vai se dar bem nos estudos. Essa pessoa, ela vai se dar bem no relacionamento, porque não é daqueles que vai ficar traindo. Ele vai se dar bem como pai, ele vai ser um pai que honra a sua casa, que honra a sua família. Um bom provedor dentro de casa, porque ele escuta a palavra, e na palavra de Deus fala que o homem é o provedor. Olha como que a Bíblia ensina tudo. Erra quem quer, quem não tem sabedoria. Ele tem o conhecimento, mas não faz. Tem pessoas que é assim, a sabedoria e o conhecimento, ela anda junto. Ele tem o conhecimento, mas não pratica. Faz tudo o contrário. Agora, aquele que tem o conhecimento e tem a sabedoria, ele pratica. Há uma diferença. Ele coloca em prática. Então, ele está dizendo aqui, ó, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem sábio, que edificou a sua casa na Bíblia, na palavra, na rocha. Por que está falando Bíblia, pastora? Porque Jesus é a rocha e ele é a palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu, morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Então o homem sábio, ele vai edificar a sua casa na rocha, na palavra. E o jovem, a mulher, o homem, a criança, o adolescente que coloca a sua casa edificada na rocha, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ele não dá dor de cabeça para o pai, ele não dá dor de cabeça para o patrão. Quando ele sai daquele serviço, ele não coloca o patrão na justiça, sabe por quê? Porque ele honra e ele sabe de onde ele tirou o seu sustento. Às vezes ele prefere perder aqui e ser honrado por Deus ali, meu amado.
porque ele conhece a palavra de Deus. Dá para você entender? O homem sábio. O homem sábio. Então ele constrói a sua casa plantado na rocha, na palavra de Deus. E aí ele vai continuar dizendo aqui, olha, como ele edifica. Versículo 25 ao 27. Ele tem que edificar. Construiu, agora é hora de consolidar. Agora é a hora de edificar. Porque se eu não edificar, eu posso perder tudo o que eu construí. É simples, não é? É muito simples. Então eu posso perder tudo o que eu construí. Mas nossa, eu ganhei tanto, mas hoje eu não tenho nem R$1 para comprar o pão. Lógico, não edificou. Não soube edificar. E olha o que Jesus disse. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na palavra. Deus, como que eu vou gastar o meu salário? Como que eu vou gastar o meu dinheiro? Tem pessoas que pegam tudo e saem comprando. Senhor, dai-me sabedoria, sabedoria que vem dos céus. Como que a tua palavra ensina? Vamos buscar sabedoria que vem de Deus. Aí o salário não precisa ser muito. Eu sempre digo aqui, o Espírito entra nos 90% que fica no nosso bolso e nós fazemos coisas que nunca imaginávamos fazer. Entenda algo, que Deus não precisa das suas posses para abençoar a tua vida. Deus precisa da tua fidelidade, da tua sabedoria, da tua prática na palavra, e você vai ser abençoado por Ele. Então aí, esse homem, ele edificou a sua casa na rocha, na palavra de Deus. Ele busca na palavra de Deus como que eu vou edificar a minha vida para não transgredir mandamento. Então eu não transgredi mandamento. Eu posso não ser o milionário do meu bairro, só que na minha casa não falta. Na minha casa tem paz, na minha casa tem alegria, na minha casa tem unidade, na minha casa tem prazer de voltar para casa. Posso não ser milionário, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor cuidou da minha vida nesta vida, e no porvir eu vou ter a vida eterna, porque eu pratiquei a palavra de Deus. A minha casa, a minha vida está edificada na rocha. Deus, quando Ele fala isso, Ele não está falando de uma casa terrena. Ele está falando da nossa vida, a nossa vida edificada na rocha, a nossa vida edificada no altar, a nossa vida edificada na palavra. E quando nós edificamos a nossa vida na palavra, você pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. E aí ele continua dizendo no 26, para a gente encerrar. E aquele que ouve essas palavras é o que tem conhecimento, e as não cumpre é o que tem conhecimento. Aquilo que eu falei, sei que o cigarro faz mal, sei que a bebida faz mal, sei que o adultério condena a minha alma ao fogo do inferno. Não, continuo fazendo tudo errado. Eu tenho conhecimento, mas não pratico. Não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui Jesus está falando de algo um pouquinho mais elevado. Jesus está falando desse homem, ele vai para um lugar que ele nem imagina, porque ele não acredita. Porque se ele acreditasse, ele vivia uma vida de sabedoria dentro do altar. Jesus está falando do porvir. Aí ele diz aqui, ó, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos. Quando ele fala isso, ele está dizendo que vem os ventos, sopraram ventos e tempestade. Ele está dizendo que vem na vida daquele que edificou a casa na rocha e aquele que não edificou na rocha. Então as dificuldades, as adversidades, os problemas, ele tanto vem na vida daquele que pratica a palavra de Deus, como daquele que não pratica. Ele está falando aqui. Só que há uma diferença. Aquele que está edificado na rocha, o vento pode soprar, as dificuldades podem soprar,
Quando a tempestade passar, ele vai estar mais fortalecido. Ele pode ter tido perda, o milharal pode ter perdido, mas o Senhor vai honrar lá na frente. Tudo que ele perdeu, o Senhor vai restituir. Há uma diferença muito grande na vida de quem teme a Deus. Então ele fala aqui, ó, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que coisa terrível. É grande a queda das pessoas que acham que estão construindo na rocha. Só que chega um determinado momento, o Senhor, ele coloca a justiça. Então, querido, eu quero falar para você aqui, olha, que na semana que vem nós vamos falar, eu vou falar das sabedorias, as 7 colunas, para você edificar a sua vida diante do altar. E ainda que venham as aflições que a palavra de Deus fala, e ainda que venham as tempestades que nós acabamos de ler aqui no livro de Mateus, eu tenho certeza de uma coisa: a hora que passar, o sol da justiça brilha sobre a vida daquele que é justo, e Deus recompensa 100 vezes mais. Amém? Eu gostaria que você aí na sua casa, nós aqui na igreja, ficasse em pé. Eu quero orar pela tua vida. Hoje é culto de prosperidade. Hoje é vitória financeira. É o culto dos vencedores, não é de fracassado. Quando nós falamos vencedor, querido, nós falamos daquela pessoa que ela pode até ser chicoteada, ela pode até ser açoitada, ela pode até ser como os discípulos, jogar um óleo quente, morrer a fio da espada, mas ela permanece fiel diante do altar. Esses são vencedores. Esses são vencedores na palavra de Deus. O nome dele está escrito lá no livro da vida. Esse é vencedor na presença do Senhor. Amém? Então eu quero orar. Você aí na sua casa que está desempregado, se você tem um currículo, pega o teu currículo aí. Pastora, mas não tem jeito porque está a pandemia, ninguém está contratando. Pronto, então rasga o seu currículo e joga fora. Eu não estou falando com pessoas perdedoras. Eu estou falando com pessoas que crêem que Deus chama a existência no meio do nada e faz nascer a flor. Eu estou falando de um Deus que fez lá das torrentes de Negueb sair as melhores flores no mundo inteiro e as mais caras. Eu estou falando de um Deus que tem poder nos céus e na terra. Eu estou falando de um Deus que chama a existência coisa que não existe. Então é no meio de Deus fazer o sol da justiça brilhar sobre a tua vida. Então, para esses que creem no poder da palavra, se você está desempregado, pega a sua carteira de trabalho, pega lá o seu currículo, você que quer que Deus abençoe a tua vida financeira, pega aí algo que represente a tua vida financeira, e eu quero orar por você nesse momento. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus e na autoridade que há na tua palavra. Amado Deus, na autoridade das promessas, Pai. A tua palavra diz, ó Deus amado, que feliz é o homem que teme ao Senhor, Pai. Ele é bem-aventurado. Na vida dessa pessoa, Pai querido, o Senhor vai ser o provedor. Amado Deus, o Senhor, ó Deus querido, é aquele, Pai, que chama a existência do milagre, da vitória e da bênção. E eu creio, Pai amado, que o Senhor tem poder de tocar agora nesse currículo, Deus. Amado Deus, essa pessoa lá na sua casa, a tua palavra diz que tu és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que tem poder sobre os céus e sobre a terra. E agora, Pai querido, eu chamo a existência do milagre. A tua palavra diz: aquele que crê farão as obras que eu faço e as maiores farão. E neste momento, Pai, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, eu peço que o Senhor venha intervir, Pai, na vida dessa pessoa que crê no poder da tua palavra. E eu peço que o Senhor entre agora, Pai amado, nesta escassez. Assim como o Senhor entrou naquela botija, Pai amado, do azeite, da farinha na panela, o Senhor não permitiu que faltasse, Pai amado, num tempo também de escassez. Eu também chamo a existência, Pai. Não vai faltar na vida do teu filho, não vai faltar na vida dessa pessoa, Pai. Eu creio, eu profetizo, eu abençoo agora, Pai amado. Portas estão sendo abertas, o céu se abre e essas pessoas estão sendo abençoadas pela autoridade da promessa que há na tua palavra. E o Senhor diz: aquele que crê, e eu creio no milagre, eu creio na vitória, eu creio na bênção.
bênção, Pai amado. E as pessoas que disseram não vai ter condições, não vai dar certo, eu digo que elas estão erradas, porque o meu Pai é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas, ó Pai amado. É o Senhor que vem intervir agora, Pai, e vai movimentar os céus e a terra e abençoar o projeto, o sonho do teu filho e da tua filha, Pai. Vai dar certo, no nome de Jesus. E desde já, Pai, eu te agradeço, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, Pai amado. Amém. Graças a Deus. Eu creio, querido, que Deus tem vitória para a tua vida, que Deus tem vitória para o teu lar, para a tua casa e para a tua família. Toda segunda-feira nós estaremos aqui. O culto da prosperidade não é demorado, então venha aprender conosco as 7 colunas que vai fazer você ser bem sucedido na sua vida, em todas as áreas. Amém, querido? Então Deus abençoe a tua vida, creia no milagre, creia na provisão dos céus, e eu tenho certeza que Deus entrou com provisão. Então neste momento eu quero dar a bênção apostólica. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua vida, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça na tua vida e na tua casa. Amém. Deus abençoe.